Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver vendo ou ouvindo. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje estou com Bruno Farla, autor da saga Jogo do Destino. Fala aí, Bruno. E aí, gurizada, tudo certo, tudo tranquilo? Agradecer aí o Bernardo primeiramente, né? Já começar agradecendo aí o Bernardo por mais uma participação no podcast, dessa vez ao vivo, né? Novidade pra gente. Eu sou o Bruno Freischlag, autor do Jogo do Destino, pela Pendragon. E vamos aí, vamos discutir o que a gente veio pra falar. Sim, viemos falar hoje de Vitão e Luísa Sonza. Você me contou que seu Spotify só toca eles agora e a gente veio falar disso, não é verdade? É. A sua cara monótona é a melhor de todas. A sua cara, tipo, mano, não vou nem te dar ibope pra essa tosqueira. Viemos falar, na verdade, é lógico que não viemos falar de música, não é, né? Não, gostamos de música, não de... Eu, particularmente, nunca ouvi Vitão. Mas gostamos de música, mas não somos experts no assunto, somos apenas apreciadores, como todo mundo, né? Viemos falar do que a gente entende de verdade. Vamos falar de escrita criativa. Desculpe a piada tosca. E vamos falar hoje sobre criar mundos imersivos. Porque, mano, sei lá, muita gente comenta isso, né? O desafio que é criar um mundo inteiro para contar uma história, né? E é algo que ao mesmo tempo é divertido pra caramba. E é mega desafiador, você não acha? Cara, com certeza. Ainda mais quando se trata de fantasia, né? É imprescindível, muito importante ter um mundo para se basear a história, né? É meio triste quando a gente lê aquela história que não tem muita coisa errada nisso, mas eu particularmente não gosto dessas histórias que são muito focadas no presente e não tem um background, a gente não sente que tem um background bem formado, né? E para questão de fantasia, é imprescindível. E como tu disse, tu se diverte pra caramba, eu me divirto, eu acho em dobro, cara, eu acho muito divertido. Às vezes eu me perco nisso, acabo focando mais no background do que a própria história. Do tanto que eu gosto de criar um mundo, né? De criar as bases para minha história antes de começar a escrever ela. Então conta como que surgiu o Jogo do Destino, o mundo em específico. Como surgiu o mundo? O que veio primeiro? Você pensou primeiro na história e nos personagens e depois você criou o mundo? Você começou a ter a ideia do mundo e aí depois você pensou numa história e num elenco para esse mundo? Como que surgiu? Foi justamente, eu primeiro pensei na história e depois eu comecei a escrever o mundo, né? Primeiramente, o capítulo que eu escrevi foi o do Henry, foi o capítulo 1, e a partir daquele momento que eu fui escrevendo aquele capítulo, eu não tinha a intenção de fazer um livro inteiro, justamente naquele capítulo, veio depois, né? E eu vi que dava para ter criado, explorar um pouco mais, né? Por exemplo, no começo eles estão num continente recém-descoberto. Aí eu comecei a trabalhar mais em cima dessa ideia de continente recém-descoberto. Poxa, como é que eles descobriram esse continente? Como é que foi esse processo de continente? Qual é, então, o continente principal que deu origem a essa exploração e tal, para começarem a, de fato, colonizar esse novo espaço, né? E aí foi surgindo os outros personagens, e aí eu fui sempre seguindo nessa ideia de primeiro focar nos personagens, na cena, aí tentar de algum jeito complementar ela com ideias do mundo, né? Com a estrutura do mundo. Você foi criando então um mundo enquanto escrevia a história, é isso? Foi exatamente, sim. E desde que você terminou a escrita do primeiro livro, como ficou o mundo? Você já parou para escrever só sobre o mundo? Tipo, o seu livro e o meu também tem aquele apêndice no final sobre o mundo, né? Um pouquinho sobre o mundo. Você já parou para escrever só isso? Ou você continua esse ritmo orgânico de contar a história e aí você controlar o mundo que você cria enquanto conta a história? Como você faz isso? Ainda eu estou nesse processo de mesclagem. Eu utilizo bastante dos dois modelos, né? Porém, eu tenho para dizer que a questão de mundo, ela foi muito mais amplificada, só de mundo, né? Parar para escrever o mundo. Eu estou começando a desenvolver muito mais esse costume do que antes. Agora eu paro bem mais para escrever o mundo, às vezes eu fico páginas escrevendo. Num sentido assim, eu gosto de usar um recurso, que eu não vejo muitos livros, para ser sincero, eu não vi nenhum, que é como se fosse um livro dentro de um livro. Dedico essa parte do apêndice para como se tu estivesse lendo um outro livro. Aí tem lá o título,
representar o autor dentro do universo que escreveu aquele livro, e é a visão dele descrevendo sobre determinado assunto. Aí desde lá tem a geopolítica, a divisão dos reinos, como é que funciona o aspecto da magia, como é que funciona a religião, como é que foram as guerras. Tudo isso eu implemento tanto na história, em alguns períodos específicos, quanto numa parte separada, que é a parte mais imersiva, assim, a parte de pilares da história, né? Acho bacana antes de ter livros dentro do livro, né? Porque isso é natural, né? As pessoas, desde que o mundo é mundo, documentam, né? Desde que, se for para pensar, né, a pintura e a narrativa nasceram meio que juntas, né? Com o Homem das Cavernas, que pintava na parede, ele estava tanto registrando a vida dele, como estava também começando a criar arte, né? E até o nascimento da escrita, curiosamente, né? A evolução da escrita vem primeiro do hieroglifo, né? Tipo, não exatamente assim, né? Mas primeiro a gente tem ilustrações que simbolizam palavras, e depois que isso evoluiu para de fato a nossa escrita real, né? E historicamente, primeiro o ser humano registrou a mitologia, né, a sua cultura, o seu folclore, e depois só que começou a registrar outras coisas, né, como a história real, né, tipo, qual é o legado, né, quem é o rei, quem foi o rei antes do rei, né, qual foi a dinastia que veio antes disso, né, esse tipo de registro histórico é algo que é até um desafio para os historiadores, inclusive, conseguir desbravar isso no mundo real. E isso acho que é muito importante de ter também no mundo. Eu acho que é o seguinte, depende da abordagem também de cada um, né? Você tem essa abordagem que eu vejo muito mais dos reinos, né? O mundo em si. O nosso amigo José, por exemplo, eu vejo que ele é mais aventuresco nesse ponto. Então ele é muito mais um grupo de heróis, né? Num desafio, e que você conhece o mundo na prática através desse elenco. A gente não vê tanto assim, a gente não vê essa exposição, né? Eu, particularmente, tenho, por exemplo, cronistas no meu mundo, né? Os cronistas são as pessoas que registram as crônicas do mundo, por exemplo, né? Então, é uma coisa que eu também pensei, eu não sei como você fez, que eu acho bem interessante como você faz, de pegar trechos desses protolivros, pseudolivros, né? E inserir dentro da história, dos próprios personagens citarem, né? Isso é bem interessante que você faz. Seus personagens citam muito figuras do passado, né? Tanto os eruditos intelectuais, como também os reis do passado, os heróis do passado. Você cria no improviso ou você planeja, né? Você, quando você está revisando o seu livro, você vê que você falou aí de um monte de nome, né, de gente do passado, você, depois que faz esse registro, como é que você lida com essa parte das pessoas do mundo? Eu não tem muito de improviso, não, cara. Na verdade, eu gosto de pesquisar bastante sobre esses assuntos. Tu levanta essa questão de não conseguir pegar os fatos históricos como eles são, e eu trago também essa incoerência histórica, né? Porque não é tão simples, não é como se tivesse tudo documentado certinho. Uhum. Eu acho interessante, e eu trago essa visão para dentro do meu livro. Qual foi a outra coisa que tu tinha perguntado mesmo? Como é que você lida com essa questão de citar personagens do passado que são importantes para o mundo, mas que o leitor não está ainda conhecendo, não conheceu ainda de primeira mão, né? Se você só escreve e aí você inventa que teve um filósofo, inventa que teve um erudito, e depois que você ajusta isso nas suas anotações, ou se você tem um planejamento em cima disso, de quem são essas pessoas relevantes para essa documentação do mundo. Sim, elas são, todas as pessoas que eu utilizo, elas são fictícias. E o que eu tento, na verdade, é pegar uma ideia, geralmente, que já existe, e trazer ela para dentro, né? No caso, nesses documentos, e o nome da pessoa geralmente é uma referência ao autor que escreveu de verdade. Algumas são mais óbvias, outras não. Por exemplo, tem que até me lembrar aqui não vou conseguir abrir, mas no segundo livro eu tenho uma referência que eles estão lendo um artigo de física, e o autor desse artigo dentro do livro é um anagrama
para Albert Einstein. Eu trago esse tipo de brincadeira com o leitor até para entender que, na verdade, a ideia também, às vezes, não é 100% original. Aí, quando não é 100% original, quando eu tiro de algum filósofo, alguma ideia, eu gosto de trazer, assim, como uma referência. Mas, no geral, todas as ideias e todos os autores que eu escrevo, eles são, sim, inventados, e eles não têm alguma outra referência na história, alguma outra utilidade na história a não ser essa, né? Mostrar algum evento passado, alguma perspectiva, algum estudo que já foi feito no passado e que cale, pelo teor do capítulo, trazer como uma referência adicional. Isso eu acho interessante para imersão, né? Que eu acho importante quando a gente lê sobre um mundo fictício, de qualquer tipo, né? Pode ser uma galáxia sci-fi, pode ser um mundo de feitiçaria medieval. Acho importante o leitor se sentir dentro, né? Isso você manda muito bem. Exato. Porque, por exemplo, quando você tem um estilo que eu gosto bastante, quando você abre o capítulo, tem algumas citações, né? E aí essas citações variam entre filósofos, entre teólogos, né? Tem citação sobre a religião, o que também diz muito sobre a cultura de um povo, né? E tem também citação de bar, né? De taverna, né? Seria um cara não exatamente um erudito, né? Mas um cara como se fosse dando uma opinião para um amigo ou para um garoto, né? Eu lembro de um ponto específico, agora não estou conseguindo na mão para recitar aqui, mas fala sobre amor, né? E tem ali tanto a análise do amor, do que seria uma pessoa erudita filosofando sobre, como também de um papo que a gente poderia ouvir na mesa do bar, né? Sobre amor, sobre o que é, o que não é amor, etc. E isso acho que ajuda muito a imersão, né? do livro. Outra coisa também que eu sinto é do leitor sentir que o mundo não se limita aos personagens que a gente está acompanhando. A gente tem principalmente o Henry e o Jason, né, e a Lia, são os que eu mais gostei, particularmente. Para mim, são os 3 heróis do livro. Mas a gente vê que o mundo já existia antes dele e continuaria existindo independente deles também. Isso é uma coisa também que é meio desafiadora a gente fazer. Às vezes, muitas vezes, tem esse risco do mundo parecer estático, né? Que só o mundo ou estático ou até irrelevante. Você tem essa preocupação enquanto você escreve do mundo estar em movimento com o mundo estar em vida? Como é que você lida com isso? Com toda certeza, cara. Quando eu escrevo, um dos meus pilares é o dinamismo no mundo, cara. Eu não gosto de literaturas que são estáticas, que apresentam só aquela história e é aquilo ali que está acontecendo e deu. E é por isso que eu trago essas referências que servem tanto para dar imersão para o leitor, né? Inclusive, tu citou ali do capítulo 2, a ideia é justamente mostrar que existem mais de uma visão para um determinado assunto. Como no caso do amor, tem a questão do erudito, tem a questão de uma conversa de bar, e tem a questão de um pai que acabou de ter uma filha. E aí tem uma concepção diferente de amor. E aí tem uma outra também que é sobre o assassinato. Tem um que é uma questão mais jurídica, tem uma que é uma questão mais teóloga, e tem mais uma questão de uma pessoa que pensa como a morte como o ato de matar como uma questão vingativa. E trazer que tudo é uma questão de perspectiva. Esse foi o principal papel no primeiro livro. No segundo livro eu já trago isso para um outro patamar. Já trago aí são citações, né? Eu já tento trazer entre aspas o livro todo. Já são algumas páginas que eu dedico sobre determinados assuntos. No momento eu estou mais inspirado em fazer sobre a magia. Estou completamente focado em explicar como é que a magia do meu mundo funciona. Ela é baseada na ciência, mas eu tento trazer com o que eu pesquiso, trazer a coisa mais fidedigna possível, sabe? E nada mais justo do que fazer uma pessoa que estudou a vida toda magia explicar como é que isso seria posto em prática. Eu tenho, nos capítulos que eu explico sobre magia, a maioria deles são dentro de uma faculdade. São alunos que estão dando aulas, tem alguns capítulos que contam diretamente na aula, com a professora ensinando, e tem alguns que a protagonista está lendo um livro que ela está tentando estudar sobre determinado aspecto da magia. Nesse sentido, eu gosto de deixar imersivo. Exatamente o que tu falou, que tem alguma coisa acontecendo antes e que se todo mundo não sumisse, né, se não tivesse os protagonistas, ia continuar acontecendo, independente deles. Deixando, né, entre aspas, deixar de dar essa ideia de protagonismo forte, né, que tudo gira em torno do personagem. Eu acho isso importantíssimo.
E você vai inserir como? Você falou que tem várias páginas sobre essa parte mais teórica. Você vai inserir dentro da narrativa, vai inserir no final como apêndice. Como que você lida nessa questão do ritmo entre a narrativa e o mundo? Então, como é uma questão mais pesada, como seria um corte muito abrupto de narrativa, né? Eu tô mostrando uma coisa e depois passar como se fosse um documento. Tem alguns casos muito específicos que eu faço isso, mas é que condizem com a cena. E o restante é apêndice, é um conteúdo complementar para quem tem interesse em saber como a magia do mundo funciona, para quem tem interesse em saber como as religiões do mundo funcionam. Elas estão todas lá no apêndice em formas de livros. Eu acho que é suspeito que quem lê o livro até o final vai ler o apêndice, porque, né, é muito improvável que a pessoa, li a história inteira e não vou ler esse apêndice final. Pô, já leu centenas de páginas, não vai ler mais, né, não sei quantas são, mas mais 10, 20 páginas, né, de apêndice. A Selma falou aqui, já me encantei. Posta, por favor, o nome dos livros, meu estilo favorito. Me encantei. Bruno é Jogo do Destino, o primeiro livro da série. Já tem título, a sequência do seu livro? Se botar no Google Jogo do Destino, você encontra esse livro. Não é difícil. Essa capa é muito irada desse esse cavaleiro, que é uma peça de tabuleiro, né? Com o cálice no fundo. É uma cena, inclusive, né? Exato, uma cena do livro. Sim, essa é a minha cena favorita do livro, inclusive. É a cena que eu acho que você realmente se superou. Porque eu gosto da porradaria, né? Eu gosto. O Henry tem até mais ação, né, do que o Jason, né? Em quantidade, né? Eu gosto disso. O Jason tem boas cenas de porradaria, a Lia tem boas cenas de porradaria, mas no fim das contas, essa cena do jogo de tabuleiro, né? Acho que foi tensa. Você conseguiu passar essa questão do embate, né? Não é uma queda de braço literal, né? É uma disputa de forças e de intenções e de intelecto, né? Que você conseguiu dosar, mesclar muito bem as duas coisas. Essa cena aí é espetacular. Você já tem título o próximo livro? Tem título, eu uso um título provisório, né? Que é A Dor dos Homens. Eu utilizo esse título provisório. Bom. Faz mais sentido dentro da história, né? Mas quem lê o primeiro, por esse título, já pode adivinhar como é que vai seguir mais ou menos o segundo. Eu gosto disso, porque é difícil a gente começar uma história, né? De decidir o tom. São as duas melhores opções, eu não vou falar qual que você usou para não dar spoiler, mas eu acredito que as duas melhores opções para começar uma história ou é uma vitória parcial, né? Estilo, por exemplo, Star Wars, que na Nova Esperança, né, os heróis destroem a Estrela da Morte, mas isso é só um primeiro passo, né? Seria que é a primeira vitória da rebelião, né? Ou então eu gosto de histórias que começam com uma derrota, né? Histórias que, por exemplo, Game of Thrones. Se a gente for ver Game of Thrones, né? O final do primeiro livro, o final da temporada, é um final de derrota, né? Morrem personagens importantes. Os dois dos favoritos do público morrem, né? Que é o Ned Stark e o Jason Momoa, o Khal Drogo, né? E, enfim, acho que são essas duas opções. Falando assim para quem está ouvindo, né? Para quem está vendo, sem dar spoiler dos nossos livros, né? São as duas opções que eu acho legais. A vitória para começar, né? E a derrota para começar. Mas eu acho importante ter esse final impactante, né? Em qualquer história, na verdade, né? O final impactante acho que faz toda a diferença. Eu acho que você acertou bem usando uma dessas duas temáticas que eu não vou falar qual que foi. E vem cá, o que você sente, tipo, quando você terminou de escrever o seu livro e publicou o seu livro, você entregou, né, a criança para o mundo, e como você se sentiu em relação ao mundo que você criou depois que ele já estava publicado? Você sentiu que você tinha muito trabalho para fazer ainda? Você sentiu que você queria rasgar tudo, começar do zero? Você sentiu que você queria escrever a sequência ou então escrever o passado? Como você se sentiu? De forma alguma eu me arrependi da escrita do mundo. Na verdade, eu acho que se for uma das coisas que eu acertei foi a questão da construção do mundo. A história, claro, tem um elemento ou outro que se eu pudesse eu mudava, né? Mas isso lógico. Todos nós.
todo autor, né? Mas em questão de mundo, com certeza eu gostei muito do trabalho que eu fiz e tanto que eu vi que eu estava no caminho certo que eu dupliquei essa questão de imersão pro segundo. E eu acho que em todos claro, a ideia é sempre a gente evoluir, né? Mas modéstia à parte, em todos os quesitos, o segundo livro que está vindo aí, para quem gostou do primeiro, eu não tenho dúvida que vai adorar o segundo. Essa aí é a tendência nossa, né? De muitos escritores, inclusive, ou reescrevem o primeiro livro, né? Ou escrevem algo totalmente diferente, que é justamente para usar esse aprendizado, né? Em outra oportunidade. E que é natural, se a gente for ver, Martin, né? Que a gente adora, o cara tinha décadas de carreira antes do Game of Thrones, né? Até o Stephen King, ele já se tornou best-seller logo de cara, com Carrie a Estranha, mas o grande best-seller dele, que foi assim, um sucesso fenomenal mesmo, foi It a Coisa. E, de novo, né, teve aí toda uma evolução, né, entre Carrie a Estranha e It a Coisa. Então, se eu ver, né, Carrie a Estranha é um livro sucinto, It a Coisa é um calhamaço, né? Eu tô falando, eu tô gesticulando e tô pensando, cara, eu tô fazendo um monte de gestos que não vão ficar, que ninguém vai ver na hora do podcast. Eu faço isso até no telefone eu faço isso, eu fico falando no telefone também gesticulando. Isso aí é a mania mesmo. Enfim, tô pensando alto já. Quais foram as inspirações pro seu mundo? A minha inspiração principal, cara, foi The Witcher, né? Eu sempre falo isso, sempre que eu tenho oportunidade, nunca deixo de dar os créditos. The Witcher, pra mim, a forma como o Sapkowski constrói o mundo dele, essa frieza, esse humanismo, e no mundo tem o certo, tem o errado, foi isso que eu quero trazer para minha história. Uma questão mais de ambientação, eu já levo mais para os videogames, né, cara, que é onde a gente consegue ter realmente o visual. E as inspirações foram os clássicos do RPG, né, Skyrim, Dragon Age e The Witcher também, o jogo. Com certeza foram as inspirações mais fortes para a questão de mundo. Mas também tem que dar os créditos ao Game of Thrones, que foi o que me começou a escrever, né? Não tem como. E sempre também nos clássicos, a Terra-média, o Hobbit, sempre tem um pezinho ali, né? Mas a principal e a predominante é o The Witcher, com toda certeza. Acho que quem leu, quem foi... The Witcher é livro e jogo, né? No caso. Sim, os dois, claro. Os dois. O livro mais na questão da narrativa e o jogo mais na questão da ambientação. Quem lê o livro vê as semelhanças, assim, foi minha maior inspiração. Eu te mandava uma mensagem quando eu pegava as referências. Te mandava. O bom de ser escritor é isso. A gente tem o WhatsApp dos amigos escritores, a gente pode mandar mensagem meio 2 da manhã, né? Eu mandava áudio pro Bruno, 4 da manhã, eu mandava áudio pro cara, e ele ouvia às 4 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, cara, dorme, não seja que nem eu, né? Não, tu tá deixando um detalhe que não é áudio, são books. Caramba, cara. Eu mando áudio longo. Mas a gente ouve com prazer. Ok, eu mando pra quem ouve, né? Eu sou assim, eu mando um áudio de 5 minutos, de 10, de 15, aí vejo até onde a pessoa me atura, né? Mas falar, já tive grupo já de escritores, né? De amigos escritores que eu mandava assim, e a gente usava o grupo pra falar de Instagram e se ajudar no Instagram. Só que vocês reclamavam que eu mandava áudio de 10 minutos, né? E eu mandava áudio úteis de 10 minutos. Eu fiquei ofendido com isso. Falei, tô falando coisa útil pra pessoa, tô falando coisa, pra ajudar a pessoa reclama do áudio longo, né? E aí, eu também não vou também parar pra escrever tudo que eu tô falando aqui, porque também, né, basta que eu ame meus amigos também, não dá pra eu ficar escrevendo uma redação inteira pra ajudar as pessoas o tempo todo, né? Então, uma maneira mais prática é mandar áudio. Aí vocês reclamavam que do áudio longo, eu falei, então não vou mais mandar porra ainda não. Aí eu falei, não ando, né? Enfim, né? Mas vida assim, tanto o tagarelice, quanto o WhatsApp, quanto estamos aqui também no podcast, como também livro, né? Escrita, a gente fala o que a gente tem que falar, a gente passa o nosso conteúdo, quem quer, quem gosta, acompanha a gente das mídias que escolher, né? Vai ter gente aqui, por exemplo, que leu o seu livro, leu também o meu livro e não tá aqui nos ouvindo,
né? E tem gente que tá aqui nos ouvindo e que não vai necessariamente ler o livro, e tá tudo certo, cada um escolhe o que quiser consumir. Vivemos num mundo livre para isso, inclusive. Mas e você, quando você está criando a sua história, o seu mundo, seus personagens, né? Você pensa ativamente, tipo, gostei desse cara aqui, então vou me inspirar nele para criar uma contraparte na minha história? Ou você cria primeiro e depois tu vê, putz, isso aqui, né, que eu criei ficou estilo aquele outro que eu li sobre, que eu joguei sobre. Como é que é esse processo? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Entendi. Não, eu uso os dois processos, cara. Tem cenas que vem fluida na cabeça, assim, é exatamente isso que eu quero. E aí eu vou escrevendo, e aí eu vejo assim, poxa, uma cena num castelo, tá? Quais são as minhas maiores referências no castelo, entendeu? Eu vou lá no The Witcher, vejo como é que funciona, como é que são as cores das paredes, como é que é a arquitetura, pesquiso um pouco sobre arquitetura histórica, eu uso bastante elementos de arquitetura histórica. E tem essa parte desse processo quando as coisas vão normal, vão fluidas, né? Uhum. E aí quando não vão, quando eu preciso de inspiração, eu penso uma coisa assim, um esboço muito simples de como que eu quero a cena, e aí eu vou atrás de uma referência mais forte. E aí eu costumo basear a cena em cima dela. Tem uma cena no segundo livro, eu não tinha ideia de como era o matadouro, entendeu? E eu queria fazer uma luta dentro do matadouro que ficasse verossímil, que parecesse que eles estavam lutando dentro do matador e não dentro do lugar qualquer. Ou seja, utilizando os elementos do mapa, sabe? Do que se tem dentro do matadouro. E aí, para isso, eu não tinha a mínima ideia, eu tive que pesquisar algumas referências. E foram difíceis, porque não tem muitas, não. Isso é uma coisa curiosa na nossa vida do escritor, né? Porque às vezes a gente quer falar de um assunto que ninguém quer falar. Né? Eu já cometi um erro, não recomendo, tá? Eu fiquei em dúvida se Decapitado tinha P mudo ou tinha I. Aí quando tá aqui no Google veio a imagem, brother. Caraca! Era melhor eu ter pegado o livro e aberto o livro do que tacado no Google pra ver essa palavra. Né? Algumas pesquisas no Google que são proibidas, cara. Decapitado eu não recomendo, tá? Procure o dicionário. A Selma Perry falou aqui, eu vou ler os dois, assuntos que eu curto demais. Como vocês definem o estilo de escrever de vocês? Fala você primeiro, Bruno. Cara, o meu estilo de escrita... Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que o meu estilo de escrita é um estilo muito técnico. Eu tendo a tecnizar demais, se é que essa palavra existe. Eu pesquiso um monte sobre um assunto, né? Quando eu estou descrevendo, como eu disse, um cenário, eu gosto de usar termos mais técnicos. Acho que até o Bernardo pode falar um pouco disso depois, né? Eu gosto de usar bastante termos que são fidedignos com aquela vivência. Por exemplo, eu estou escrevendo sobre lenhadores, eu vou pesquisar como é que é esse ambiente de lenhadores, como é que eles falam, como é que eles gesticulam, como é que eles agem. O mesmo vai para a nobreza, como é que é a questão da nobreza, como é que eles falam, essa diferença de vocabulário, tudo isso eu acho muito técnico, não é uma coisa que eu vou escrevendo, eu escrevo páginas sem parar, eu paro bastante para pesquisar. Eu, por exemplo, digo que eu não consigo escrever sem internet, porque eu trago muito dessa tecnicidade e eu não entendo, não sou dono de tudo, né, do universo, eu não sei de tudo. E aí vai muita pesquisa que vai em cima da minha história. Por isso que eu gosto de tomar o meu tempo também. Tem muito leitor que estabelece metas e tal, e eu, claro, justificável, tem muita gente que precisa publicar o livro, né? Tem gente que vive disso. Mas no meu caso, eu gosto de jogar bastante com o tempo, assim. O que dá para pesquisar, eu vou pesquisando e vou escrevendo junto. Às vezes eu pesquiso antes, às vezes eu estou pesquisando sobre um assunto que não tem nada a ver com o livro, aí eu paro e penso, puxa, isso é legal, acho que dá para colocar no livro. E aí eu começo a pesquisar mais e já abro o livro. Esse é o meu processo de escrita. Eu senti que o Jogo do Destino, o Bruno semeou bastante, e o que ele mais acertou foi que ele semeou em terrenos muito férteis. E eu vou cobrar ele de ver como que ele vai explorar esses terrenos que ele semeou. Porque a gente passa por ambientes mais frios, né, no continente, a gente passa pela capital, né, do continente, então a metrópole, né, a gente passa por lugares, um canto de piratas, por exemplo, né, enfim, então a gente conhece vários lugares diferentes. E eu, sinceramente, senti que eu estava pisando em cada um desses lugares. Eu senti que eu estava num lugar mais ermo, quando eu conheci os lenhadores que você citou.
Eu senti que eu estava numa grande metrópole medieval, né, quando a gente conheceu a capital. Eu senti que eu estava num antro de bucaneiros fora da lei, quando a gente conheceu os piratas, né? Então, eu acho que você acertou muito bem nisso, né? Eu não sei como que você fez para criar esses ambientes todos, né? O que você se baseou, se você foi mais técnico ou mais inventivo, né? Se você se baseou. Que às vezes a gente vê uma cena num filme, vê uma cena num jogo, a gente escreve que a gente acha legal, quando a gente para pra ver, pô, nada a ver. Né? E sinceramente nada de errado nisso, sabe? Então eu quero ver você dando continuidade a isso tudo, vou te cobrar muito isso tudo. E eu, sinceramente, aí eu não sei quais são seus planos. Eu, Bernardo, particularmente, eu sempre escolho sacrificar algumas coisas para deixar saudade nos leitores, mas eu pego outros elementos e falo, não, esse elemento aqui eu vou trazer de volta. Esse personagem, por exemplo, tem um personagem no meu primeiro livro que ela aparece em um capítulo, tá? E ela vai ser elenco principal no segundo, né? Então eu sou assim, eu pego aquele pontinho ali de fio e agora eu vou pegar esse fio e vou tecer em cima dele, né? E tem coisas que eu vou também arbitrariamente deixar para trás, né? E quem sabe talvez eu volte um dia em cima disso. Não sei como é que você faz, mas eu sinto que eu devo dizer que eu quero ver mais de tudo que você apresentou no seu primeiro livro. E respondendo também a Selma sobre como que define o estilo de escrever, eu, Bernardo, particularmente, eu me inspiro para criar as histórias. Eu fujo da literatura porque a gente já tem muitos escritores que leram Tolkien e escrevem pseudo-Tolkien, sabe? Que leram Harry Potter e escrevem pseudo-Harry Potter. Já temos disso à exaustão. E então, para buscar terrenos ainda não tão explorados, eu busco me inspirar para criar personagens, história e mundo. Eu penso fora da caixa, eu penso fora da literatura. Mas para escrever, eu me pauto principalmente em escritores que eu gosto, de preferência nacionais. Os que mais me inspiram em nível assim, de verbo, de narratologia, de descrição, etc., diálogo e tudo mais, são Leonel Caldela, Karen Soarelli e Eduardo Spohr. São autores excelentes que para mim são referências assim, de qualidade em narratologia, tá? Vale citar aqui, para não falar também só de mim, né, só vou falar da gente, eu vi um vídeo, acho que eu vou até te mandar ele, Bruno, você acha que eu gosto dele, do R.S. Salvatore, R.A. Salvatore, esqueci agora qual que é a segunda letra do nome dele. O Salvatore, da Lenda de Drizzt, traduzido pela Jambô Editora, ele tem um vídeo dele sobre como que ele escreve cenas de ação, cenas de combate, né? E ele fala que ele observa muito estilos de luta reais e usa esses estilos de luta que ele observa, né? Acho que a filha dele estava fazendo uma aula de luta e ele ficou observando, né, na academia as pessoas treinando e ele usou isso, né, para a fantasia dentro dos livros dele. Então, é uma maneira bem bacana. Tu levantou um ponto, sim, em particular esse elemento de luta eu utilizo nas minhas escritas, na parte no capítulo que dá título ao livro, um dos personagens, né, durante a luta, ele utiliza um tipo de luta espanhola, se eu não me engano, que consiste em colocar as mãos na cabeça, sim, e aí revidar os golpes protegendo a parte de cima. É bem interessante, eu não me lembro mais o nome do estilo, mas é um estilo muito de reativo, de reação, né? E de defesa, né? Como é que funcionavam os golpes, né? Irado. Mas eu também gosto, pra mim, assim, a melhor dica, que é uma dica de atuação, mas eu trago pra mim pra escrita, foi quando o ator Oscar Isaac esteve de encontro com o Harrison Ford, gravando Star Wars. E, pro cara, tipo, caramba, eu tô, né, na frente do Harrison Ford, eu vou pedir a dica pra ele, né, porque, né, todo dia você encontra o Harrison Ford, né, um ator, né, tão renomado. E o Harrison Ford, ele é piloto de verdade, né, então o cara veio e falou, pô, vem cá, você é piloto, né, que dica que você dá pra gente atuar, né, pra pilotar aqui as naves em Star Wars? E a resposta do Harrison Ford foi, cara, é tudo de mentira. E eu não faço. Então, meio tipo, ok, I get it, eu consigo fazer isso, né?
Então, it's fake in space. Foi basicamente a resposta dele. Então, eu também, particularmente, eu gosto de observar o mundo real. É imprescindível observar o mundo real. Mas, sinceramente, tem um ponto também em que, sei lá, tem uma cena no meu livro que tem uma gênia, que ela solta eletricidade pelas mãos, saca? E a eletricidade na ficção é um bagulho mega zoado, tá? Porque a eletricidade de verdade não funciona. A gente não consegue, lançar raio pelos dedos. Isso não existe, né? A eletricidade, ela se conecta como um ponto e é isso, sabe? Então, a gente não consegue traçar uma linha reta de eletricidade. Isso não existe, né? Eu já até pensei em como resolver isso, sabia? Mas eu não fico, tentando explicar como é que funciona a bola de fogo, sabe? Então, ela só solta raio pelas mãos e ela quase mata todo mundo e a cena de porrada se desenrola. E eu também me permito abstrair esse realismo, sabe? Uma coisa que eu penso, eles estão de armadura o tempo todo. Porque, ninguém viaja de armadura o tempo todo. Ninguém fica de vestido de armadura, né? Você pega fungo se você fizer isso. Real, tá? Se você ler o Bernard Cornwell, quem quer referência de escritor que narra medieval ao pé da letra, é Bernard Cornwell. Né? O Bernard Cornwell ele escreve ficção histórica. Ele é bem... Outro que bom também é o David Gibbs. Né? São dois que eu recomendo. Acho que você vai gostar dos dois, Bruno. O Bernard Cornwell, Crônica de Arthur, trilogia Rei Arthur. Acho que é a leitura fundamental para quem gosta de medievalismo. E o David Gibbs tem 2 livros da série de jogos Total War. Mas ele escreveu fantasia histórica seguindo, né, o período que o livro aborda. Então os 2 livros dele são A Queda de Cartago e A Espada de Átila. São 2 livros muito bons, recomendo fortemente para todo mundo. E é interessante que A Queda de Cartago pega ali a ascensão do Império Romano e A Espada de Átila pega já a decadência do Império Romano. Né? Então são ficções históricas muito boas. Né? Quem quer realismo, recomendo isso. Quem quer viajar na maionese, quem quer espada e feitiçaria, né? Bernard Chamato, Era do Abismo, tá recomendado. Né? Eu não faço nada esdrúxulo, né? Se a espada entrou no estômago, a pessoa possivelmente morreu, né? Se não morreu, ela se fudeu muito bonito. Se alguém cair na torre, a pessoa morre, tá? Então eu penso nisso, né? Ninguém é super-homem, ninguém é Wolverine, ninguém é Homem-Aranha, né? Mas também mas também não sou Bernard Cornwell, é isso que eu quero dizer também. Nosso tempo está quase acabando. Temos 15 minutos. Como que é o Bruno agora, escritor publicado? Enquanto escreve, eu quero saber. Você tinha... o que evoluiu? O que você aprendeu? O que você aprimorou nas suas pesquisas, no seu world building, do Bruno que começou a escrever o primeiro livro, né, para o Bruno que hoje está começando a escrever o segundo, tá escrevendo o segundo livro. Que eu aprendi, cara, tem que fazer uma lista grande, cara, porque o salto foi colossal. Contigo, principalmente. Sempre é. Com teus vídeos, cara, a gente aprende muito em questão de todos os aspectos possíveis, né? De narrativa, de próprio world building, de imersão. A gente tem que aprender, tem que evoluir, porque sempre dá pra melhorar, na verdade, né? Esse que é o aspecto. Nos pontos mais fortes que eu quis melhorar, se foi assim que eu vi que dava pra melhorar, era a questão de coerência, porque tem alguns pontos que eles não fazem muita coerência, tanto com o mundo real, é um livro de fantasia, mas tudo tem um limite também, e com aspectos próprios dentro do livro, sabe? Quando a gente sente que não é necessariamente um problema, eles não estão ligando, não tá perfeito essa ligação. E aí esse foi o principal ponto que eu aprendi a melhorar. São as famosas pontas soltas, né? Que toda história mal escrita tem muita ponta solta, né? As histórias que são bem escritas, elas são as que têm menos pontas soltas possíveis. No quesito de world building, de personagem e tal, eu acredito que eu dei um upgrade, dei uma melhorada, mas o meu principal foco, com certeza, foi esse, das pontas soltas. Mas no seu método, você adicionou... Você se preocupava demais com algo que você já não se preocupa mais? Você adicionou algum ritual que você não fazia antes, né? Você descobriu uma fonte de pesquisa que você não estava no seu radar e agora, hoje em dia, você já
vai nessa fonte de pesquisa, já pega ali as ideias? Tem algo no seu método que você mudou ou você segue ainda aquele fluxo de antes? O fluxo continua a mesma coisa, cara, praticamente. Eu escrevendo a história e naquele capítulo específico indo atrás de pesquisas, né? O que mudou bastante foi a minha atenção à escrita, uma coisa que eu não tinha muito. Eu escrevia e assim, não ligava muito no que eu estava escrevendo, sabe? E justamente por essa questão de pontas soltas. Eu começava a escrever pensando mais na história, nas coisas que eu já tinha escrito, nas coisas que eu ia escrever, entendeu? Antigamente, como é que eu fazia? Eu escrevia e, como eu não tinha ainda uma história completa dentro Esse é o problema, né? De a gente escrever em branco, vamos dizer. A gente acaba deixando essas lacunas. Hoje, com a história ela já está bastante encaminhada nessa questão de mundo, fica muito mais fácil de entender o que eu quero baseado no que eu já apresentei. Então, eu escrevo com muito mais atenção na história para evitar esses gaps, né? A questão de pontas soltas é o que eu falo sobre verossimilhança. A gente aceita que o super-homem é super forte, é a prova de bala e que voa. A gente não aceita que a Lois Lane não reconhece que ele é o Clark Kent olhando cara a cara os dois. Né? Então, esse é o ponto que eu acho que que o escritor tem que se preocupar de fantasia. Né? Um amigo meu chegou um conto uma vez em que o cara levava uma facada nas costas e continuava lutando. Pô, peraí, uma facada nas costas pode ter furado o pulmão dele, sabe? É morte isso, né? E aí eu tava revisando pra ele esse conto, e aí que eu ajustei e falei, não, cara, a faca mirou nas costas, ele conseguiu no último momento fugir e raspou só nas costas dele. Aí sim, né, beleza, né? Enfim, então esse que é o ponto uma confusão aqui de escritores, né? A gente tem, às vezes, a gente tem ideia de uma cena muito legal, e quando a gente vai ver essa cena muito legal, ela não se encaixa tão bem na história. E aí é uma decisão difícil entre conduzir a história para a cena fazer sentido, né? Ou retalhar a cena para que ela também se encaixe na história. É difícil também para a gente encontrar. E não tem uma resposta única. É realmente analisar o que a gente pode fazer e decidir. Quando eu me deparo com essa situação, eu tendo, de fato, ir para o lado de ajeitar a cena para fazer coerência com a história, né? Eu não tento forçar demais. Tem aquelas coisas que a gente gosta de deixar, porque afinal é uma fantasia, né? Nem tudo precisa de explicação. Uhum. Mas, principalmente nessa questão da magia, que pode... que na minha concepção é o que mais deixa gaps, né, na história, é o mago, né? Pô, ele pode fazer tudo, ele pode fazer tudo, né? Como é que ele escapa de uma situação de tal jeito, aí chega numa outra situação, ele não consegue, né? É tipo no famoso jogo de tiro, né, cara? No Resident. Como é que tu tem uma arma, mas não consegue abrir uma porta com um tiro na fechadura? Ah, sim, nossa. Qualquer jogo de... Pô, eu tenho um machado também, mano. Não tem porta que me segura com machado também, né? Exatamente esse ponto que eu passei a me preocupar muito mais no segundo livro. Isso é interessante, realmente. E isso é uma coisa que é complicada, né, cara? Por exemplo, muita gente criticou o último filme de Star Wars, porque no último filme, nas primeiras cenas, a Rey, ela demonstra poder de cura pela força. E, pô, mano, você tem 9 filmes da franquia principal, sabe? Em 9 filmes, sabe? Só no último apareceu esse poder da Rey de curar, que nunca teve em filme nenhum. Né? E aí, isso também gerou muita reclamação dos fãs. Bruno, você já me contou em particular, eu vou te falar agora, que você também já está planejando escrever um livro que não vai ser medieval, não vai ser Jogo do Destino. Você teve uma ideia para um livro num novo universo. Então, como que é você começar na fantasia medieval e agora começar a ter ideias, começar a planejar todo um mundo novo, todo um gênero novo, todo um elenco novo? Como que é a sensação? Você sente que você está seguindo o mesmo fluxo, só que num novo cenário? Ou para você é um novo paradigma que você está tendo que aprender uma porrada de coisa enquanto você planeja? Conta tudo o que você puder contar. Você conta sobre sua próxima saga, que não vai ser além, né, da continuação do Jogo do Destino. Bom, cara, a concepção eu acho horrível, porque tanto que eu comecei a escrever, né, a gente começa, a gente não controla as ideias, infelizmente elas vêm espontaneamente. Como eu estava tentando escrever um livro de sci-fi, uma coisa completamente oposta à fantasia medieval, eu vi que enquanto eu não terminasse
a minha trilogia, que eu pretendo fazer uma trilogia, eu não ia entrar de cabeça, porque eu me conheço. Eu sei que quando eu pesquiso, quando eu começo a escrever, não é só aquilo. Eu vou atrás de muita coisa para pesquisa, né? E aí, se eu começar a coisas, não vai ficar legal, não vai ficar bom nem o que eu tô escrevendo e nem a questão da sequência do Jogo do Destino. Então, 5.000 livros de uma vez só, às vezes até de gêneros diferentes, eu não acho saudável para mim, né? Não funciona. Prefiro focar na questão da sequência do livro que eu já escrevi. Mas, sim, existe essa vontade de escrever outros gêneros e com certeza é um projeto muito forte para o futuro. Não vou para frente, depois que eu terminar, né, a trilogia principal. Eu fico ansioso e um pouquinho frustrado, para ser bem sincero, porque a espera então vai ser longa, né? Temos que temos que esperar ainda alguns anos para ver você se aventurando em um gênero novo, né? Mas eu só não fico frustrado mesmo porque eu sei que vou ter Jogo do Destino 2 e 3 antes disso, então tudo bem, eu vou manter a cobrança, vou continuar te cobrando a sequência, e aí quando então você terminar de escrever a trilogia, eu passo a te cobrar então do próxima saga dos seus livros, né? Mas já estou com expectativas desde já, e eu tenho certeza que quando chegarmos nesse dia, né, seja quando for, o Bruno que vai ser o Bruno que teve, né, na ocasião, terá uma trilogia publicada, né, vai com certeza escrever uma saga nova com muito aprendizado e com realmente muito mais perícia, muito mais eficácia, né, e criatividade eu sei que você tem, né, eu vejo como a sua escrita também é incrível, então realmente tem uma expectativa muito positiva sobre isso. A Selma Peri falou aqui: feliz demais de saber que temos autores nacionais de gêneros que curto bastante, em autores internacionais. Vou começar uma pesquisa e passarei a equilibrar minha estante. Fico honrado. Selma, a propósito, a gente não me avisou, porque a gente é cabeça de vento, nossos livros estão em promoção na loja da Pendragon. Então, quem quiser adquirir, né, o Jogo do Destino e a Era do Abismo, e também outros livros da Pendragon, tá tudo em promoção de aniversário durante esse mês de setembro, tá acabando, mas é promoção de aniversário da editora, e a partir de R$120 o frete é de graça. E, pô, mano, R$120, eu acho que R$120 em uma promoção de livro é básico. Eu praticamente não consigo gastar menos do que R$150 em promoção de livro, particularmente. Então é o momento ideal. E também vale falar também que os livros estão em desconto físicos e também em versão digital também. Então, quem quiser ler da plataforma que preferir, ou físico ou digital, estão em desconto. Acho que a gente devia ter falado isso no começo da live e não no final, mas tudo bem. É uma honra saber ver o pessoal interessado pelo nosso conteúdo também. Bruno, obrigado pela sua presença. É uma honra falar com você. Faremos mais lives, com certeza, né? Se tudo der certo, em breve. Mas a gente vai se falando. E quero agradecer ao seu tempo, à sua presença, à sua escrita, aos seus livros, né? Quero ler mais ainda, então obrigado por tudo. Eu que agradeço, Bernardo. Com certeza é mais do que uma honra aqui estar falando com esse guru. A gente aprende muito contigo, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Muito gratificante para mim estar aqui nesse teu convite. Aprendo muito contigo, já te falei isso, né, cara, nas suas dicas e nos seus vídeos do YouTube. Continua com um bom trabalho, que eu acho lindo, que interagiu com a gente, fez perguntas. Muito obrigado de coração a todos vocês. E novamente, lembrete, querem adquirir nossos livros, de todos nós da Editora Pendragon. A Editora Pendragon está com promoção lá. 50% de desconto, se não me engano, né, Bernardo? Alguns livros eles estão em promoção, todos eles. E acima de R$150 eles estão com frete grátis, então por favor não deixem de conferir lá. E novamente muito obrigado a todos e ao Bernardo. Bruno, é uma honra, senhoras e senhores, é uma honra imensa estar com o Bruno e com vocês. Então, até a próxima. A gente se barra pelo multiverso. Valeu!